Vamos entender agora, com base na delação premiada de Elcio Queiroz, o passo a passo do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. O analista de política Leandro Rezende, que cobre o caso Marielle desde o início, desde 2018, vai trazer essa cronologia para a gente daqui no estúdio. Leandro, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no CNN Prime Time. A gente tem uma linha do tempo, primeiro, para contar o que aconteceu, segundo o Elcio Queiroz, na noite em que a Marielle foi morta e como ele entra nessa história. E depois a gente avança um pouco sobre o que, efetivamente, de novo, a gente tem sobre esse episódio. Vamos começar aqui o que diz ali o Elcio Queiroz em delação premiada. E esses trechos que a gente vai trazer aqui são aqueles que, de acordo com o material da Polícia Federal e com a apuração que eu fiz junto ao PF, foram efetivamente comprovados pelas investigações. Segundo o Elcio Queiroz, ele foi chamado no dia do duplo assassinato para participar dessa empreitada, ao meio-dia, do dia 14 de março de 2018. O Elcio relata que era para esse crime ter sido cometido em 2017 por outras pessoas, entre elas o bombeiro Maxwell, que voltou a ser preso hoje por ter sido um dos arquitetos de todo o planejamento ali da morte da vereadora Marielle. Seguindo, ainda naquele dia, meio-dia, tem essa ligação. Por que o Elcio topa, aliás, participar dessa empreitada? Eles tinham uma relação de amizade e, mais do que isso, eles tinham uma relação de dependência financeira um do outro. Então, por isso, o Elcio topa ali, sem maiores questionamentos, participar desse crime. E sem saber que ia cometer o crime. Na casa do Rony Lessa, eles pegam as armas e saem do condomínio Vivendas da Barra, onde o Rony Lessa morava. Depois, de carro, eles vigiam a Marielle, que estava participando de um evento no local, na Rua dos Inválidos, no Rio de Janeiro, chamado Casa das Pretas. Nesse trecho da delação, Márcio, é até emblemático, porque eles percebem, por exemplo, que o carro da Marielle se distancia. E o Rony Lessa não demonstra nenhuma preocupação com isso, porque diz, inclusive, que sabia o bar que a vereadora frequentava, o que demonstra, segundo o Elcio, que desde 2017 ela era monitorada. Essa também é uma novidade que o caso tem hoje, né, nessa segunda-feira. Vamos passar para os outros passos, né, desse dia, porque depois dessa campana ali, dessa tocaia, a Marielle efetivamente é assassinada. E o que eles fazem na sequência? Isso também a investigação da Polícia Federal, do Ministério Público e da Civil não sabia. O que tinha acontecido imediatamente depois. O Elcio relata, em delação premiada, que eles voltaram para a casa da mãe do Rony Lessa e entregaram as armas a um novo personagem, que nesses 5 anos ainda não havia aparecido. O Denis Lessa, irmão do policial. Denis Lessa foi alvo de busca e apreensão. Hoje também é mais uma linha que a investigação avança nesse personagem que não se sabia. De lá dessa casa que fica no Meier, zona norte do Rio, eles chamam um táxi até a Barra da Tijuca. E é esse ponto que a Polícia Federal conseguiu comprovar que houve, de fato, uma cooperativa de táxi da Zona Norte que foi chamada pelo Denis Lessa para fazer o trajeto narrado pelo Elcio de Queiroz em delação, o que comprova essa parte da delação premiada desse ex-policial militar. Eles partem depois, no carro do Rony Lessa, vão para um bar na Barra da Tijuca, tomam cerveja, e aí o Elcio de Queiroz, em delação, se dá conta de que participou da morte da vereadora Marielle Franco, nesse momento, já depois que eles voltam para a Barra da Tijuca. O que acontece na sequência, nos dias seguintes, né? O veículo do crime ele é totalmente destruído, o Elcio Queiroz relata isso e a Polícia Federal conseguiu comprovar de que modo que esse carro foi totalmente destruído. E o Maxwell Simões, que foi preso justamente por isso, ele descarta várias armas, ajuda, né, a ocultar várias armas do Rony Lessa, né? O Maxwell ele acaba sendo preso hoje por a investigação ter descoberto que ele tem envolvimento com a arquitetura do crime, mas ele já havia sido preso por isso aqui, por ter descartado as armas do Rony Lessa nesse episódio. Chama muita atenção na delação premiada feita hoje, em cima de fatos que já eram conhecidos pela polícia em 2018, depois do crime. Por que Maxwell ou outras operações de busca e apreensão não haviam sido feitas? Muito se fala numa possível omissão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Rio de Janeiro, na investigação comandada pelo Rio de Janeiro, quando não tinha ainda participação federal.
Márcio, isso de fato existiu e o que hoje, conversando com os policiais federais, eu tive o entendimento é de que várias provas que foram usadas para poder prender o Maxwell hoje e fazer essa longa busca e apreensão, foram 7 pessoas-alvo, essas provas já estavam nas mãos da Polícia Civil e do MP. O porquê delas não terem sido investigadas a fundo é algo que a própria Polícia Federal vai responder. A gente tem 3, além dessa dinâmica do dia 14 de março de 2018, que não se sabia efetivamente o que se deu, a gente tem 3 outros fatos muito importantes revelados no dia de hoje. Primeiro, o surgimento de uma pessoa que seria o intermediário entre o possível mandante da morte da vereadora Marielle e o Rony Lessa, o homem que fez os disparos. Essa pessoa é um policial militar chamado Edmilson da Silva de Oliveira, conhecido como Macalé. O Macalé, ele vem para essa investigação do caso Marielle a partir do depoimento do Elcio de Queiroz. Não se sabia da existência dele. Ele foi assassinado em 2021 num crime também sem solução no Rio de Janeiro. Ele foi morto enquanto andava numa rua do bairro de Bangu, zona oeste do Rio. Ele e Rony Lessa já se conheciam há muito tempo e, de acordo com informações que obtive junto à Polícia Federal, a inteligência da PF já sabia que os dois poderiam estar cometendo crimes juntos. É uma primeira menção a um nome específico de alguém que seria o intermediário entre o mandante e o executor do crime. O outro personagem que surge hoje, já falei rapidamente dele, é o Denis Lessa, né? O irmão do Rony Lessa, que tem ali essa participação de receber a arma do crime. A arma do crime, que aí é a nossa última tela, Márcio, que a gente não sabia até hoje qual era a arma do crime. A delação premiada do Elcio de Queiroz explica que foi usada uma submetralhadora AK-MP5, uma arma de altíssimo poder destrutivo e que era do paiol de armas do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro, o BOPE. A versão que é contada pelo Elcio de Queiroz é que essa arma sobreviveu a um incêndio, foi recolhida ainda nos anos 90, ali, anos 80, por uma pessoa que vendeu para o Rony Lessa essa arma. Segundo o Elcio Queiroz, a arma tinha um valor afetivo para o Rony. E aí, o delator, o Elcio Queiroz, ele diz que não acredita que essa arma foi totalmente destruída. Há, na delação, um relato de uma conversa que eles tiveram na cadeia. Eles estiveram presos durante algum período no mesmo presídio. E nessa avaliação, o delator diz acreditar que essa arma ainda está por aí. O que a gente tem hoje, Márcio, e tem outros desdobramentos ainda para a gente tratar, e durante muito tempo terá, são provas novas que mostram que como o Estado do Rio de Janeiro, o Estado brasileiro, de uma maneira geral, foi corrompido por dentro para não deixar que a investigação da morte da vereadora Marielle Franco avançasse. Trabalho importante de Leandro Rezende, nos ajudando a entender todo o quadro do assassinato de Marielle Franco, de Anderson Gomes, inclusive o dia de hoje, com novos desdobramentos desse caso a partir da investigação da Polícia Federal. Obrigado, Leandro. Leandro lembrou que os dois estão presos, é importante destacar isso. Tanto Elcio de Queiroz quanto Rony Lessa estão em presídios federais desde o ano de 2019. Elcio em Brasília e Rony Lessa em Campo Grande. Os dois vão a júri popular, mas a data ainda não foi marcada.